O que é um laudo técnico? Por que eu, engenheiro mecânico, preciso elaborar um laudo técnico em todo serviço de engenharia? Não tem exceção. Se eu vou ter uma responsabilidade técnica, ou seja, se eu vou emitir uma RT de carga e função para uma empresa como responsável técnico, eu preciso obrigatoriamente emitir um laudo técnico. Seja mensal, seja semestral, enfim, depende da atividade. Se você vai fazer um treinamento de NR12, se você vai fazer um serviço de incêndio, qual seja o serviço, você precisa emitir o laudo técnico. Mas, Alan, por que dessa obrigatoriedade? Porque o laudo técnico é uma documentação técnica que vai relatar os fatos provenientes de um problema ou situação de engenharia. Entendendo isso, entendendo que o laudo técnico é uma documentação que vai relatar fatos, automaticamente você compreende que o laudo vai trazer o quê? Respaldo técnico daquilo que você está inspecionando. Então pensa comigo, se um cliente chega para você hoje, vamos supor que o cliente chega para o Wagner e fala o seguinte: Wagner, eu preciso de um laudo técnico para essa máquina aqui. Essa máquina está passando por uma adequação de NR12 e eu preciso que você faça um laudo técnico. Se o cliente chegou e falou que precisa que você faça um laudo técnico, você vai ter que fazer uma documentação técnica proveniente de quê? De uma inspeção. Então você vai lá em loco, você vai fazer uma inspeção, você vai ver o que está conforme, o que está não conforme, com base no checklist. Você vai relatar os fatos provenientes de um problema ou situação de engenharia e vai colocar uma conclusão se essa máquina atende ou não às normas técnicas. E se não atende, não tem problema, você vai colocar algumas recomendações de adequação e pronto, você fez o laudo técnico. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: o cliente chegar para você e falar: olha, eu preciso de uma RT para essa máquina ou esse equipamento. E aí você não tem um conhecimento, né, de como elaborar um serviço como engenheiro mecânico, aí você vai lá, emite uma RT e ponto. Pessoal, a RT, ela não te dá respaldo técnico. Eu preciso que você pegue um papel e uma caneta para anotar novamente o que eu vou falar. A RT, ela não te dá respaldo técnico. Como assim, Alan? Vamos resgatar o conceito. O que é uma RT? É uma anotação de responsabilidade técnica. Toda a RT, ela é emitida no início do serviço para informar para o CREA e para a sociedade que existe um profissional legalmente habilitado. Ou seja, que você, engenheiro mecânico, você está apto a fazer aquele serviço e que aquele serviço está sendo feito por um engenheiro mecânico que tem o registro no conselho. Ponto. Esse é o objetivo de uma RT. Imagina só, se eu entrego uma RT para o cliente e você não se preocupa em relatar os fatos daquela inspeção que você fez, talvez, e aí lá na frente tem um acidente. Aí eu vou chegar, eu como perito, eu vou inspecionar aquela máquina e sabe o que vai acontecer? Eu vou falar: cadê o laudo técnico dessa máquina? Ah, não tem, só tem RT que o Wagner fez. E aí você está lascado, porque você não vai ter respaldo nenhum. Como que você vai comprovar que você fez uma inspeção? Como você vai comprovar o que você inspecionou? Qual checklist você usou? Quais foram as normas que você usou? Tá? Então toma muito cuidado quando o cliente chegar para você e pedir uma ART, porque um serviço de engenharia, ele pelo menos tem uma ART e um laudo técnico, tá bom? Uma vez que eu entendi isso, Alan, eu já sei o que é um laudo técnico. É uma documentação obrigatória, é uma documentação que tem que ser acompanhada de todo serviço quando emitir ou quando elaborar o laudo técnico. Quando você, engenheiro mecânico, realizar um serviço de engenharia. Ponto. Tá? Na grande maioria das vezes, o cliente vai chegar para você e vai falar o seguinte: eu quero uma RT. Só que o cliente ele não tem um nível de consciência adequado, porque você é o engenheiro, você é a melhor pessoa para informar para o cliente o que precisa ser feito, né, e como tem que ser feito. Você concorda comigo? Então, quando o cliente chega para você e pede, ele traz a demanda, o seu papel como engenheiro mecânico é fazer o quê? É entender o que ele precisa. O seu papel como engenheiro mecânico é entender e orientar os próximos passos daquele serviço. E é assim que você precisa fazer os seus serviços. É assim que você precisa levar a sua forma de trabalhar, tá bom?